Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, queridos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra de Deus. Quero aqui falar de duas coisas. Uma é ouvir a voz do Todo-Poderoso. A outra é nunca fugir da responsabilidade que nos é dada. Há muitas pessoas que estão me ouvindo agora, estou falando muitas e não todas, para não ser injusto. Como dizia, há muitas pessoas me ouvindo que Deus tem dado responsabilidade e tem algumas delas que tem colocado no ombro dos outros o exigido que outros façam o que você aqui tem que fazer. Primeiras Crônicas 21, 22 diz assim, Primeiras Crônicas, olha o que está escrito, se falando de responsabilidade. Disse Davi a Onã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo seu devido valor. Senhoras e senhores, o anjo do Senhor falou com Gade, dizendo para ele assim, vai a Davi e manda que Davi vá até a eira de Onã. Onã tem uma eira e que ele compra aquela eira e naquela eira ou naquele lugar um altar ao Senhor ali deve ser edificado. E assim sucedeu. Gade falou com Davi, Davi desceu até a eira. Quando chegou lá, encontrou Onã, o dono da eira. Então Davi fez a proposta para comprá-la a eira, para ali edificar um altar ao Senhor, como o Senhor havia pedido através do anjo. E quando Davi falou com Onã, para que Onã vendesse aquela eira, para ali edificar um altar ao Senhor, para que cessasse a praga que estava sobre o povo naqueles dias, Onã vai se oferecer, veja, eu vou ler aqui, você vai perceber, Onã vai se oferecer, ou ele vai propor a Davi, ele ou não ofereceu, que na verdade Davi é que tem que fazer, porém Davi não vai aceitá-la, por isso eu falei que tem pessoas me ouvindo agora, que Deus a deu responsabilidade, que está deixando para os outros responsabilidade que na verdade é sua. Está esperando dos outros o que você é que tem que fazer. Olhe para mim, você que está me ouvindo, independente de quem você seja você um membro de uma igreja, um pregador, um obreiro, um bispo, não importa quem você seja. Nunca deixe para os outros, nunca peça para os outros fazer o que Deus na verdade colocou nos seus ombros. Nunca coloque no ombro dos outros uma responsabilidade que é sua. Nunca espere que os outros façam aquilo que Deus está mandando que você faça. É o que Davi vai nos ensinar aqui, óbvio, usado pelo Espírito de Deus. Olha o verso 23. Então disse Onã a Davi, tome ao rei meu senhor para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Quando Davi procurou Onã para comprar aquela eira, Onã falou, não, eu não venderei, pelo contrário, eu vou doá-la. Vou doar a eira, vou doar os bois para o holocausto, vou doar o trilho para a lenha e o trigo para a oferta. Eu vou doar tudo, não vai custar nada, meu Senhor. Veja, Deus pediu sacrifício para Davi. Davi era o responsável pelo sacrifício para que cessasse a praga de sobre o povo. E Onã está se propondo, óbvio, Onã aqui é um homem bem intencionado, tem um bom coração, ele quer ajudar, até porque está se falando do Senhor, fazer para o Senhor. Então na pessoa não é para Deus, eu não vou cobrar nada. Só que se Davi não pagasse o devido valor, estaria Onã fazendo o sacrifício e não Davi. Então Davi tinha que pagar o preço como o Senhor havia exigido que ele fizesse. Quando Onã falou para Davi assim, eu vou dar tudo, não vai custar nada. É de bom coração, é para o meu Senhor. Eu estou fazendo de bom coração, eu quero abençoar. E de fato Onã tinha aqui o bom coração. Mas o sacrifício era Davi que tinha que fazer, não Onã. Ou seja, Davi não podia deixar que Onã fizesse o que ele aqui tinha que fazer. É o que está acontecendo com algumas pessoas que estão me ouvindo. Está deixando para outros responsabilidade que é sua.
É você que tem que cumprir com a sua parte. Não adianta fugir daquilo para o que Deus te chamou querendo que outros façam, o que na verdade está nos seus ombros. Querendo que outros façam o que é você que deve fazer, esperando dos outros aquilo que Deus chamou você para fazer. Então pare de esperar pelos outros, pare de colocar no ombro dos outros uma responsabilidade que na verdade é sua e não dos outros. Muitas pessoas estão fazendo isso. Olha o que Davi vai dizer para ele no verso 24. Tornou o rei Davi a Onã, não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero pagar. Davi falou para Onã, entenda que você é um bom homem, você tem um bom coração, você é bem intencionado, você quer abençoá-lo, mas eu não posso aceitá-la. E digo porque não posso aceitar, porque Deus pediu que eu fizesse. O sacrifício eu tenho que oferecer. Sou eu que tenho que fazer e não você. Se eu aceitá-la, vai acabar você oferecendo um sacrifício em meu lugar. E Deus exigiu que eu faça e não você. Em outras palavras, a responsabilidade é minha e não sua. Cada um tem a sua responsabilidade. Tem pessoas que ficam transferindo responsabilidade, enquanto na verdade aquele alguém ou aquela determinada pessoa que foi encarregada de fazer coisa tal e fica querendo que outros façam. Nunca transfira para os outros responsabilidade que é sua. Não cobre dos outros aquilo que você não gostaria de ser cobrado. Não exige dos outros o que você não quer que os outros exijam de você. Se Deus colocou nos seus ombros, faça, não mande os outros fazer. A responsabilidade é sua, exclusivamente sua e de mais ninguém. Não transfira para os outros o que na verdade foi colocado nos seus ombros. É o que Davi está fazendo aqui. Não tomarei o que é teu para o Senhor. Davi deixou bem claro, porque não tomarei o que é teu para o Senhor. Ou seja, se eu aceitar, é como se eu estivesse aceitando o que é teu, pegando o que é teu para o Senhor. E o Senhor mandou que eu comprasse, que eu pagasse o devido valor. Ou seja, Deus não quer o que é teu, não. Porque Deus não deve nada a ninguém. Ou seja, eu vou pagar o devido valor pela eira, pelos trilhos, pelos boi, pelo trigo. Eu quero pagar por tudo. Porque o Senhor não tem dívida com ninguém. Nós sim temos dívida com Deus e não Deus com os homens. Não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Ou seja, se eu oferecer holocausto você doando, não vai me custar nada. A responsabilidade foi colocada nos meus ombros e não no teu. Sou eu que tenho que oferecer. Eu que tenho que fazer o sacrifício. Responsabilidade minha e não sua. Por isso eu falei no início e continuo a falar. Não fuja da responsabilidade. Não coloque no ombro dos outros a responsabilidade que é sua. Não espere os outros fazer o que você tem que fazer. Não transfira para o ombro dos outros um fardo que foi colocado nos seus ombros. Eu não sei se você entendeu a mensagem, mas eu sei. O Espírito de Deus me trouxe aqui para dizer para alguém. Cuidado em se ausentar de responsabilidade que te foi dada, para não te custar caro lá na frente. Deus, ele pega alguém, manda orar pela família, a pessoa nem na igreja vai. Fica fugindo da responsabilidade. De toda a família, Deus escolhe um. Deus escolhe alguém para ser um pregador e manda o obreiro fazer o culto, vai passear. Deus escolhe alguém para ser um obreiro e aquele obreiro deixa de lado o seu chamado para se envolver em outras coisas. Para estar no meio de coisas assim, o bispo, o pastor, o apóstolo, quem quer que seja. Quando se trata de responsabilidade, se falando dos céus, aquilo que nos foi confiado pelo Todo-Poderoso. Nunca coloque no ombro dos outros o que na verdade foi colocado sobre os seus ombros. Não deixe os outros fazer o que você é que tem que fazer. Não transfira para os outros uma responsabilidade que é sua, para não te custar caro depois. Tá bom? Vou ficando por aqui. Pense nisso. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.